Eu acho assim, eu acho que o Palmeiras pode destinar menos dinheiro do que o Abel gostaria para o futebol do que o Flamengo. Para a contratação de jogadores. Contratação, vou gastar, o Flamengo já fala, vou gastar 200 milhões, mas se puder até 300, então X% desse 1 bilhão vai aqui e tal, e o Palmeiras regula. Aí o Palmeiras 880 milhões. Aí o Abel fala, não, mas eles têm muito mais dinheiro, 4, 5, 6 vezes para contratar jogador pronto. Uai, acabaram de contratar, o Palmeiras contratou um jogador pronto. Não, e se contratar o Gabriel Jesus, você quer mais pronto e mais... Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a preparação, né, para esse confronto aí decisivo aí de jogo de domingo, né, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, aí direto do Allianz Parque. Jogo aqui muito difícil, tecnicamente falando, jogo muito difícil para essa torcida, tem guerra aí nos bastidores, tá bom? Leila e Rodolfo Landim se pegando aí nos bastidores, tem Abel Ferreira aí dando uma indireta aí para o Flamengo e também pelo treinador Tite, né? Todas as informações aqui, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais SPN Brasil, link na descrição. Vamos pro vídeo. Pelo Campeonato Brasileiro. Teve o presidente do Flamengo dizendo, contra o Flamengo eles vão querer jogar no sintético? A Leila respondeu, mas a gente ganhou a Supercopa e a Libertadores na grama natural. Era natural, tanto então em Brasília é legal quanto no Uruguai. isso, entendeu? É legal porque já vai aquecendo o jogo. Não tenho dúvida que o Allianz Parque vai estar completamente lotado. Vai ter um show ainda amanhã, vai ter tempo de tirar toda a armação do show para que haja o jogo. E vai ser uma partida espetacular. Mesmo quem é contra, mesmo quem vai olhar para secar, vai ver o jogo. E vai ver um jogão, ao que tudo indica, né? Tem sido enfrentamentos bem interessantes. No ano passado, no Brasileiro, o Palmeiras, depois da virada com o Botafogo, vai jogar com o Flamengo, não consegue esse resultado, mas a expectativa é sempre de um grande jogo. Já que o Pascoal está citando, vamos ouvir logo o Landim para a gente começar esse debate? O Landim estava num evento fechado, não foi uma entrevista à imprensa, mas ele fala sobre o Palmeiras jogar em casa. E aí, assim, só para a gente já começar o assunto ouvindo o Landim, não é que o Palmeiras quer esse jogo no Allianz, o Palmeiras quer todos os jogos no Allianz. Quando não tem jeito, vai para Barueri. Vamos ver. Cara, você tem que fazer escolhas e você tem, usando o teu plantel, que ir administrando o plantel. No fundo, o que eu acho que o Tite quis dizer ali, e que para mim é óbvio, é que nós vamos ter que administrar vamos dizer assim, a escalação dos jogadores do plantel de acordo com os campeonatos e tentando priorizar alguma coisa. Então diz o seguinte, tem um jogo aqui, esse jogo não é tão ruim, não é tão difícil, mas o próximo jogo já é num gramado duro, será que compensa eu botar ele para jogar aqui ou botar ele, ou resguardar um pouco mais ele, para ele botar ele contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, no gramado sintético? Porque o Palmeiras jogou ontem e perdeu, mas perdeu em Barueri, não perdeu lá no gramado sintético, né? Com a gente eles vão querer jogar lá no gramado sintético, né? A gente sabe que tem uma desvantagem. Tem uma desvantagem em tese, ele quer dizer, para o visitante, né? Pelo Palmeiras estar acostumado com a sua casa, com o seu gramado, por saber como corre a bola ali. E ele toca também no ponto de preservar ou não jogadores, referindo à entrevista recente do Tite, dizendo que tinha que poupar, que era impossível olhar as três competições por igual. Mas já dá um pouquinho do peso de Flamengo e Palmeiras, né? Ele mesmo fala, poupa ali. Lembrando que gramado sintético é comprovado isso cientificamente, tá bom? Por isso que tem essa discussão aí que causa lesão nos jogadores, tá bom? O risco é muito alto. E atrás para pensar que em Flamengo e Palmeiras não tem como poupar, Renatinho. Então, eu tenho a impressão que talvez hoje seja o maior clássico interestadual que a gente tem no país, né? Sim. Em questão por exemplo, quando eu tô no Rio de Janeiro, eu vejo muito o rubro-negro falando Flamengo, Palmeiras não gostam. E aqui os palmeirenses também estão meio assim com o Flamengo. Então, essa rivalidade foi criada muito por mérito dos dois clubes. Porque ambos se organizaram. Para mim, ambos têm uma maneira totalmente diferente de conduzir o futebol. Sim. E aí eu não sei, eu gosto mais da do Palmeiras, mas eu acho que a do Flamengo também tem muito mérito, porque o Flamengo faz o que faz financeiramente, porque se organizou para isso também. Mas assim, essa questão do campo, eu acho que aí não tem muita discussão, porque o próprio palmeirense ele fica a pé da vida quando ele tem que sair do Allianz Parque, porque não é uma questão que o Palmeiras controla. Entendeu? Foi um acordo que ali na hora de você fazer o estádio e tal, eu acho que no geral ainda é um acordo positivo para o Palmeiras,
mas o Palmeiras não tem muito o que fazer quando a W Torre fala, ó, vai ter showzinho, tchau, é isso. É dono e não é do estádio. Agora, a questão do duelo, a questão do Flamengo priorizar ou não, eu acho que é inevitável que em algum momento você vai ter que sim colocar força mais num campeonato ou no outro. Para mim, a questão física no Flamengo já pega. Porque eu vejo um Tite repetindo muito a estrutura, até para criar um padrão de jogo. A gente fala de um calendário onde você treina jogando, porque você recupera e joga. Se for ver, realmente, quantas semanas de treinamento o Flamengo teve nessa temporada? Acho que poucas, né? Acho que quase não teve. A parada para a parada da data FIFA. Então, assim... Mas aí também não tem os principais jogadores, exatamente, né? Você não consegue treinar com todo mundo. Então, eu vejo o Tite repetindo muito para criar o que ele chama do jogar sem pensar, né? Os jogadores se conhecerem os movimentos e tal. Só que nos últimos jogos eu acho que o time já tem oscilado, inclusive fisicamente. Em pressionar a bola, em ser agressivo. O jogo tá perdendo um pouco do controle, né? Contra o Milionários perdeu o controle. Contra o São Paulo fez um jogo até o final, acho que muito controlado, principalmente o início do segundo tempo muito forte. Aí depois o jogo começa a escapar um pouquinho também. Então, assim, é inevitável, não tem como. Não é eu que estou falando, a gente está falando de ciência. Não tem como você jogar com todo mundo todos os jogos a temporada inteira. Mas o Flamengo se reforçou para isso. Acho que o grande desafio do Tite é criar uma estrutura também entre os reservas que ele entendam toda a dinâmica de jogo e vai para essa partida que, assim, eu não vejo nenhum dos dois no seu teto e nem perto do teto na temporada. Eu acho que ninguém ainda está pronto. Mas se a gente for olhar de um lado, eu vejo um Palmeiras que coletivamente ainda tem uma estrutura um pouco mais firme e um Flamengo que eu vejo mais talento individual, mais capacidade de desequilibrar, apesar de achar que o Palmeiras deste ano é mais forte do que o do ano passado individualmente. Sim, acho que só pela chegada do primeiro volante, né? O Aníbal, que parece que nasceu naquela posição na mão do Abel. Então isso já traz uma força ali para aquele meio-campo, que a gente sabe tudo que é importante para mexer nesse time. Quero ouvir o lado daí também, quero ouvir vocês sobre esse enfrentamento. Fiquem à vontade para falar do Landim, para falar do gramado. Acho que o gramado Landim e Leila é uma conversa interminável, né? Ela começa quando a Leila quis contratar o Pedro, né? Já tentou o Pedro, já tentou o Bruno Henrique. Então, ouvi dizer que existe um sonho de Gabigol. Mas depois eu posso... Porque o Gabriel tem um outro sobrenome, né? Que o Palmeiras... Que o Gabriel Jesus está tentando voltar para o Brasil. E se ele voltar para o Brasil... Ele já se comunicou com algumas pessoas do Palmeiras, gostaria de voltar para o Palmeiras. Aí esfria o Gabigol. Às vezes o pessoal lá no Palmeiras, o pessoal fica meio assim, com o pé atrás e esperando para ver o que vai acontecer, né? Então, para ver se vai dar certo, não vai dar certo, se ele vai vir, se ele não vai vir. A intenção do Gabriel Jesus é vir para o Brasil. E se ele vier para o Brasil, ele dá preferência ao Palmeiras, né? Então, vamos aguardar para ver se o contrato dele também está terminando, né? Vamos aguardar para ver se ele vai ficar na Europa, se tem proposta europeia e tal, né? Porque o Felipe Anderson também tinha proposta para ficar na Europa. Começa a se modificar a maneira de gerir, né? O que o Renatinho elogiou aqui do Palmeiras, de repente, buscar mais o coletivo e o Flamengo ter talentos individuais. O Palmeiras, com isso, no meu entendimento, começa a correr atrás dos talentos individuais. O Palmeiras tem buscado, nesses últimos tempos, algumas situações que ele deu um certo conforto para escalar o time, né? Mas é que o Palmeiras tem um treinador longevo, né? É um treinador que tem a capacidade de colocar o jogador dentro de uma situação. Eu, por exemplo, eu não gosto de ver o Endrick aberto pelo lado direito do campo, como ele jogou contra o Internacional. É uma questão de preferência. O Abel pode gostar, achar lindo, maravilhoso. Eu não gosto. Não gosto. Eu acho que ali ele perde muito da qualidade dele, né? Então, eu prefiro... Como também não gosto de ver o Veiga aberto pela direita ou aberto pela esquerda. Não gosto, porque isso aí tira a criatividade do time do Palmeiras. Porque o meia o Veiga não é um meia armador. Tem uma confusão de posicionamento, né? As pessoas entendem que ele não é meia armador. Ele é meia atacante. Isso. Ele é um meia para chegar no centroavante. Ele não é um meia de pensar o jogo. O meio de pensar o jogo está chegando. Eu tenho essa briga com muita gente, cara. Você já arrumou essa briga? Já, porque o pessoal fala... Óbvio que ele organiza jogadas em alguns momentos, mas ele é um meio de chegada mesmo, de pisar na área, Ele é o meio atacante, ele é o 8,5. Né? Ele chega perto do centroavante, toca, recebe passe. E eu gosto mais quando ele vem pela direita, fazendo a triangulação
que o Palmeiras sempre faz pelos lados do campo. Bom, mas é uma questão de preferência. Quanto ao Landim e a Leila, acho legal esse tipo de situação, porque dá um gás no jogo, mas não precisa nem dar gás para esse jogo, porque a torcida vai lotar o Allianz, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Há pedido também do Abel, né, porque menos de 12 mil pessoas Em Barueri, né? em Barueri. O jogo do Botafogo ontem, menos de 10 mil. O Cícero Melo acertou, né? Que não ia ter nem 10 mil pessoas. Ontem ele falou pra gente. Pelo jeito que está aqui fora, não vai dar nem 10 mil pessoas. O Cícero Melo sempre capacitado para dar essas situações pra gente. Agora, em termos de jogo, você vai ter um time que já conhece os jogadores se conhecem em todas as funções dentro do campo. E aí eu começo a fazer algumas indagações. Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai jogar, porque o Cebolinha se machucou. Sim. Aberto pelo Machado, volta. Volta. Até pela entrevista do Landim, eu acho que isso fica claro, né? E foi poupado no jogo anterior para este enfrentamento, para esta sequência, que é uma sequência de Brasileiro e Libertadores. Vai com 2 volantes, como foi no último jogo contra o São Paulo? Porque se foi com dois volantes, vai sobrar o Luiz Araújo de novo, porque vai ter que passar o De La Cruz para o lado direito do campo. Então, o Gerson tem condições para 90 minutos? Não. A gente tem um monte de questão para estabelecer. Zé Rafael vai voltar ao time do Palmeiras? Ele teve um problema nas costas. E ele é fundamental na estrutura tática do Palmeiras. Vamos por parte para a gente pensar o que muda de caso a caso, né? Assim, existem muitas questões, muitas dúvidas para esse jogo, Mauro. Uma bobagem, eu acho que isso não precisava mais ser comentado. O estádio do Palmeiras tem uma grama sintética, como você vai jogar há anos com o Atlético Paranaense, já sabe que o gramado lá é assim e o do Palmeiras vai ser assim. É o Landim, mas o último jogo eles perderam no gramado natural, agora eles querem voltar para casa. Sim, mas o Abel não queria, independentemente de perder ou de ganhar. A resposta da Leila é assertiva, né? Tipo, Barueri é ruim para todo mundo. Importantes. A torcida do Palmeiras mesmo para ir para Barueri já ganhou 2 vezes do Flamengo títulos em gramado natural. Então, esse não é o caso. Como o Flamengo já veio aqui, fez grandes partidas. Lembro de uma, inclusive, aí com um time bem mexido mesmo. Lembra? Era a época da Covid, né? Que o Flamengo teve que jogar com praticamente o time sub-20, porque o jogo não foi paralisado, não foi suspenso. Isso, exato. E ainda assim se deu bem. Então, acho que não é isso que vai ser determinante. Sobre o Arrascaeta ser poupado ou não, eu estou vendo questionamentos assim, mas está poupando ele agora, no mês de abril, porque usou muito ele no Carioca, precisava usar tanto, por que não fez mais rodízio do Campeonato Carioca? Né, que aí também é início de temporada para o jogador ganhar ritmo, né? Mas ganhou tanto o ritmo que já precisa ser poupado. Nós estamos em abril ainda. Eu acho, Mauro, que o jogo contra o Atlético Goianiense era o jogo para você tirar muita gente. Também acho, pelo gramado, pelo... Óbvio que você começar com 6 pontos do campeonato e tal, isso te dá mais toda a situação do jogo e o que vinha. E desse recorte de calendário do Flamengo, talvez era o jogo, entre aspas, mais tranquilo, porque também não foi tranquilo, porque agora é só pedreira, né? Mas queria começar bem, né? E ainda passou aperto, né? Usando todo mundo, ainda passou aperto lá e quase que perde o jogo. E outra, jogar lá naquele gramado é melhor do que jogar no sintético? Acho que não. Acho que o Flamengo vai jogar melhor aqui, com a técnica que tem, do que quando o campo não está bom, mesmo que seja de grama natural. Então, enfim, acho essa discussão meio desnecessária. Como acho também, o Abel às vezes fala umas coisas. Eu estava lendo que o Flamengo esse ano pode arrecadar 1 bilhão. Aí o Palmeiras 880 milhões. Aí o Abel fala, não, mas eles têm muito mais dinheiro, 4, 5, 6 vezes para contratar jogador pronto. Acabaram de contratar, o Palmeiras contratou um jogador pronto. E se contratar o Gabriel Jesus, você quer mais pronto e mais conhecedor do clube do que isso? O próprio Anderson que está chegando aí. Pronto. O Anderson também, lógico. Pronto, enfim. E não vejo tanta diferença. Outros, sim, podem olhar para Flamengo e para Palmeiras e dizer, os caras têm 4, 5, 10 vezes mais dinheiro que a gente, fica difícil. Mas não é o caso de Palmeiras. Mas se isso tudo toda hora entra, cada um vai dando uma justificativa, se preparando. Exatamente isso, Mauro. A próxima, né? Porque é o seguinte, o Abel é tão inteligente, mas é um cara, é um sujeito inteligente mesmo. Eu falei com o Abel 2 vezes, né? E ele é um cara que tem uma inteligência e ele assiste a gente. Ele me disse isso no Bola de Prata. Eu vos assisto sempre que posso. Beijo, Abel Ferreira. Obrigado pelo carinho. Eu tá vos assistindo assisto a gente. sempre que posso. Então, devia estar treinando essa hora, né, Abel? Não, ele pode ver no Star Plus. Tá bom. Ver no Star Plus.
O Abel é tão capacitado que ele fala isso, que o que ele está fazendo? Bom, eles têm mais dinheiro, eles têm mais time, eles têm mais jogador, têm mais talento. A obrigação é deles, mesmo vindo jogar no Allianz. Ele está justificando uma possibilidade de derrota, é isso? Não, ele está transferindo responsabilidade. Ele vai começar a se gabar dentro do Flamengo. E aí fala que ele tem que ter foco, tá vendo? Mas então, para ganhar num time desse, o meu precisa ser muito focado, o meu precisa ser muito organizado. Aí ele também cobra os jogadores para isso. Cobra os jogadores. Faz a caminha dele já. E valoriza a dele. E valoriza. Se eu perder, foi por causa disso. Se eu ganhei, por favor, eu ganhei, bati o Golias. Bati o grande e tal. É por isso que vai ser 0x0 um jogo desse. Não, peraí, calma, que não tá na hora de placar ainda não. Ele tá maluco já pra falar. Ele já tá falando. Aqui não pode dar uma piscada, Felipe. Tá todo mundo fazendo a própria caminha, não é só o Abel, não. Deixa eu pegar esse gancho pra ouvir os treinadores. A gente vai falar deles agora, especificamente. Mauro, quero continuar te ouvindo. Claro. Mas só já que você traz essa entrevista, perguntaram pro Tite também, do outro lado, sobre a mesma questão. Vamos ouvir os dois. O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos. Só isso. Os métodos de trabalho é parecido? Não sei, isso eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores. Eu acho que o Palmeiras consegue competir com essa equipa porque somos organizados, na minha opinião, somos estruturados, jogamos juntos há mais tempo. Agora, se formos competir com orçamentos, com capacidade financeira, não tem como competir, porque eles são 3 ou 4 vezes mais que nós. Agora eu acho que o Palmeiras faz muito com os recursos que tem, a todos os níveis, e somos competitivos porque somos organizados. Eu entendo a tua observação em relação ao Abel, mas eu tenho que ver o contexto dela toda, senão fica. E eu tenho muito respeito pelo Abel, muito. Então, primeiro, para fazer uma análise, eu tenho um contexto todo. Mas eu posso falar, Bruno, aquilo que nós conversamos, né? Isso eu posso falar. Que os orçamentos do Flamengo existem 5 iguais, né? 6 iguais de investimento. 6. Olha lá. Também não. É só uma questão orçamentária, porque acaba ficando nessa... Eu acho que é até uma fantasia, né, de que o Flamengo tem 5 vezes mais o caixa do Palmeiras, e não é isso. Assim como existe fantasia também que ele tá falando que tem 6 times. Que não tem 6 que tem um bilhão. Os dois estão distorcendo coisa. Eu acho que o Palmeiras pode destinar menos dinheiro do que o Abel gostaria para o futebol do que o Flamengo. Para a contratação de jogadores. Vou gastar, o Flamengo já fala, vou gastar 200 milhões, mas se puder até 300, então X% desse 1 bilhão vai aqui e tal, e o Palmeiras regula, a Leila regula um pouco mais as vontades do Abel. Mas acho que não é só não isso. É Sabe por quê? Que acontece. Porque se fosse só uma questão de quanto você investe no jogador que chega, poderia ser qualquer treinador. E a gente já viu dar errado o Flamengo no ano passado, com uma gama de treinadores ali que não funcionou. Não é à toa que se foi atrás de um ex-treinador de seleção brasileira. Não é à toa que se buscou o Tite e a maneira como ele trabalha, Renatinho. Então, acho que a gente trazer isso só para a questão financeira é você simplificar o futebol num lugar que ele não se encaixa. Exatamente. E até em cima disso, até por isso, eu acho que o Palmeiras trabalha a grana dele e a maneira de uma maneira muito mais criteriosa. E assim, com todo respeito, o Flamengo não tem culpa de ter a maior torcida, de ter mais arrecadação, de ter se organizado. Por exemplo, eu consigo separar muito bem. Por exemplo, em trabalho, em gestão, eu vejo, por exemplo, o Palmeiras com um projeto esportivo muito mais sólido. Sim. Muito mais de um caminho, tem um norte, tem uma ideia de jogo, uma identidade já. Claro que por ter a mesma comissão técnica há muito tempo. A questão, aí a gente pega coisas similares, vai. Os dois clubes revolucionaram a sua base há uma década atrás e estão colhendo frutos hoje. O Palmeiras, por conta dessa maneira de trabalhar, utiliza mais jogadores da base. O Flamengo hoje, por exemplo, o Vitor Hugo é um menino que perdeu um pouco de espaço. Tem entrado o Igor Jesus, tudo bem, mas você tem agora Gerson, tem Pulgar, tem o Alan, tem o De La Cruz que chegou. Mas são 2 clubes, por exemplo, que pensaram na base, entenderam a base como uma maneira de arrecadar e também de ter um retorno esportivo. Eu vejo o Palmeiras com mais projeto, com mais ideia, e vejo um Flamengo que o que o Flamengo fez em questão financeira desde o Eduardo de Melo ali, Bandeira de Melo, é um negócio que é tipo assim, é case, cara. Porque o Flamengo era um clube quebrado como quase todos os outros, com um potencial gigante. E o cara foi lá e resolveu. Pro Flamengo me falta isso. Eu acho que eu vejo que o Flamengo muitas vezes depende de uma comissão técnica chegar e tomar conta da parada.
O Jorge Jesus chegou, trouxe um monte de português com ele e tal, deu a chave para ele, ele fez a organização do departamento. O Palmeiras já não. O Palmeiras eu acho que é um clube hoje que, se sair o Abel, vai sentir, vai. Mas o Palmeiras, como organização e processo de trabalho, eu acho que ele tem um pouco mais de sustentação hoje em dia. Então, assim, são diferenças pequenas, eu acho que até na questão individual, acho que o Flamengo ele tem o Flamengo talvez tenha um potencial maior de pagar 18 milhas de dólar no De La Cruz. Ó, Pix, tá aqui. O Palmeiras, eu não sei se ele não tem ou se ele trabalha de outras formas. É legal, acho que seria legal a gente qualquer dia ver balanço e ver para onde está indo o dinheiro. Talvez o Palmeiras coloque mais dinheiro na base do Flamengo. Talvez o Palmeiras segure um pouco mais, tenha mais dívidas. Realmente eu não sei como funciona No isso. time, com certeza, coloca menos. Por isso que o Abel, sim. menos que o Flamengo. Mas o Abel gosta de trabalhar com um elenco mais enxuto também. Não gosta. É um negócio que ele sempre O Abel falou. não gosta de uma grande estrela. Agora ele já está pedindo jogadores prontos, vendo a necessidade ali. Mas a gente, desde a chegada dele, percebe que o elenco do Palmeiras, ele não tem esse foco de ter uma grande estrela dentro do elenco. E não tem muito jogador, tinha o né? Dudu quando ele chegou. Sim. E ele fez questão de baixar a bola no bom sentido, né? Do Dudu e colocar o Dudu entendendo que o coletivo é a estrela desse time. E aí a gente mas eu digo olhando... até em quantidade, Dani, não é um elenco com Não, 3 com jogadores 30 por posição, jogadores, não é. claro. Não é. E talvez isso ele gostaria de um pouquinho mais, né? Olhando aí atrás de você, o Oswaldo Pascoal, e pensando nisso que o Renatinho traz, assim, chega com e cria uma estrutura dentro desse Palmeiras, mas que a estrutura é do Palmeiras. O outro traz uma estrutura que faltava do outro lado desde a saída do JJ. São recortes diferentes, são trabalhos diferentes, são carreiras muito diferentes. Mas a gente já consegue fazer uma análise assim de importância de lado a lado do seu técnico para cada time? A importância, o Palmeiras respira o Abel. Sim. Né? Porque a gente não fala, essa aí, também eu acho que tem um equívoco histórico, né? Quando alguns historiadores do Palmeiras dizem que essa é a terceira academia. Esta é a quarta academia, né? Esta é a quarta academia. São 2 academias, a primeira academia dos anos 60, depois dos anos 70, a segunda academia. A segunda academia a primeira academia com Valdir Joaquim de Moraes, Djalma Santos e tal. Essa é a primeira academia. A segunda academia é Leão, né? Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Levinha, César e Ney. Essa é a segunda academia. A terceira academia é a academia onde jogou o Zinho, a academia dos anos 90. E essa, para mim, é a quarta academia. E eu não vejo nenhum problema um time ser notabilizado por ser academia. Né? Porque lá na Argentina, o Racing se intitula Academia do Futebol. Sim. Né? E aqui no Brasil tem um time que é a academia, que é o Palmeiras. Eu acho, às vezes as pessoas abrem mão muito de rótulos positivos. Esse é um rótulo positivo. Às vezes adere ao clube um rótulo negativo. E aí o pessoal briga, sofre para combater. Né? E depois, quando tem um rótulo positivo, o pessoal fica meio assim, então não precisa ficar com vergonha. Essa é a quarta academia do Palmeiras. Que bom que seja assim, que o Palmeiras se notabilize por isso. Ponto. Quanto à estabilidade do time, o Palmeiras não está jogando bem, né, gente? O Palmeiras não está jogando bem. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Em relação até à questão do orçamento aí falando, né, que a gente está falando em relação ao Flamengo. Lembrando que um pouquinho antes do presidente Eduardo Bandeira de Mello, junto com a equipe que hoje também está com o Rodolfo Landim, né? Marco Braz, entre outros que faziam parte daquele grupo que assumiu, né, o Flamengo em 2013. Um pouquinho antes, lá, acho que a Patrícia Amorim ainda, o Flamengo devia em torno de 750 a 800 milhões em dívida, né? Não tinha estrutura, não tinha CT. Tinha o CT, mas era só o campo lá. Não tinha nem proteção, não tinha nada. Quando chovia, ficava aquele lamaceira. A gente viu várias cenas aí do goleiro, você se lembra aí do Paulo Vitor, né? Naquela época era goleiro do Flamengo, até na época de Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. E ele se machucou, não tinha estrutura para levar ele pro hospital, né? Levaram o jogador no carro de mão. Teve até uma cena que marcou na época, né? No Globo Esporte. E até Esporte Espetacular fez uma matéria sobre isso também. O jogador Paulo Vitor do Flamengo sendo transportado por um carro de mão, porque não tinha estrutura. A imprensa, assim, escorada assim no poste, porque chovia muito. Não tinha proteção para o pessoal da imprensa, né? Para a tribuna da imprensa. E eles ficavam fazendo cobertura, assim, encharcado o campo. Na época era encharcado de lama, só tinha um campo, Flamengo naquele tempo, né? De treinamento e tudo mais. Era uma situação bem precária, né? Aí eles assumiram, começaram o trabalho lá com o Eduardo Bandeira de Mello e tudo mais.
pouquinho, né? Foi cortando. Teve até tem até aqui no canal, vocês podem procurar, tá? Botei um vídeo completo sobre a situação financeira do Flamengo. Pouco a pouco eles foram melhorando. Tem umas frases lá do pessoal que fazia parte da direção do Flamengo também, né? Na época. Falando que o pessoal que era fornecedor e tudo mais, o Flamengo tentava entrar em contato para poder ver de alguma forma, né? E eles acabavam negando, dizendo que não ia vender mais porque o Flamengo não tinha pago, né? E eles diziam que fazia de tudo para coisar, né? E falava que um dia pagava, mas não sabia como, mas um dia ia pagar. Tem a própria fala do Vampeta, da Jovem Pan Sport, falando sobre isso, né? Eu finjo que jogo e eles fingem que pagam. Porque a situação do Flamengo era bem difícil mesmo naquela época. E como vocês sabem, né? O Flamengo tomou um remédio amargo. E pouco a pouco foi se estruturando, foi melhorando. E hoje tá no patamar que tá, né? Hoje, o último balanço que saiu agora, né? Do ano passado, 2023. O Flamengo arrecadou 1 bilhão e quase 400 bilhões de faturamento. 1.380 milhões de faturamento. Foi o maior, inclusive, do que a própria CBF. Foi o maior da América Latina, né? O faturamento do Flamengo. Esperando o próprio Flamengo do ano passado, do ano retrasado. Que tinha sido 1.170 milhões, bem dizer, dobrou o faturamento. E a cada ano que passa o Flamengo conseguiu, né, um patamar muito astronômico, questão de faturamento, tá bom? Lembrando também que hoje a último balanço que saiu, a dívida atual do Flamengo é em torno de 50 milhões. Para quem devia 750 milhões e hoje só deve 50 milhões, né, que é uma dívida que paga quando quer. E pelo que o Flamengo arrecada, né, eu creio que o próximo ano já não vai ter mais dívida, se o Rodolfo Landim quiser pagar já esse ano. No próximo balanceio agora do final do ano, né, 2024, já vai estar zerada essa dívida, tá certo? Você vê o poder econômico que o Flamengo chegou hoje, a organização financeira que o Flamengo fez, e outros clubes não querem fazer e querem apenas, né, desfrutar isso. O próprio Corinthians está aí como exemplo. E se gabou por ter um maior faturamento agora de Master, né, e tudo mais. A gente viu agora essa matéria, agora essa semana saiu que o pessoal que trabalha na cozinha do Corinthians fizeram greve porque não estava recebendo dinheiro, né? Isso hoje até notícia aí do craque Neto, virou até piada na internet. E o presidente do Corinthians, né, o próprio Corinthians, estava querendo contratar o Cristiano Ronaldo, né? Não tem dinheiro para pagar o pessoal que faz parte da equipe, né, do Corinthians, como o pessoal da cozinha, o pessoal tudo mais. O próprio Rojas, que saiu do Corinthians também, que por falta de pagamento fizeram acordo, também não cumpriram, saiu do Corinthians. E inventam esse tipo de coisa até para iludir o torcedor. E, infelizmente, esse é o cenário que a gente tem hoje, né? O pessoal não quer arrumar a casa, não quer se organizar financeiramente e acaba comprometendo o time. E iludindo o torcedor, né? Infelizmente é isso que a gente tem hoje no cenário do futebol brasileiro, tá bom? Lembrando que o Everton Cebolinha, né? O próprio Vene tinha trazido que ele tinha sofrido a lesão. Mas eu vi vou até pegar aqui para vocês rapidinho. Perdão, aqui em relação ao Cebolinha, né? Que o próprio Vene Casagrande tinha trazido em relação ao grau de lesão, que o pessoal tinha trazido que se é uma lesão bastante séria, né? Ele ia ficar fora e tudo mais. Só que fizeram um exame, né, tudo mais, e a gravidade da lesão do Cebolinha não é tão séria. Ele vai ficar de fora desse jogo dentro do Palmeiras, mas vai estar disponível diante do jogo contra o Bolívar, tá bom? Lembrando que o quarta-feira é um jogo muito importante, por isso o Tite também, diante desse jogo do Palmeiras, né, vai entrar com o time força máxima, tirando a questão do Cebolinha, que vai entrar no lugar o Bruno Henrique, mas vai entrar com força máxima para enfrentar aí o Palmeiras, dependendo do jogo, né, ou no segundo tempo, ou até durante o próprio primeiro tempo, como vai se comportar o Flamengo dentro do Palmeiras, ele vai rodar alguns jogadores até para preparar a equipe melhor para o jogo dentro do Bolívar, tá bom? Como Carlinhos, o Léo Ortiz, Léo Ortiz, Bruno Henrique, e tem outro jogador também, tá bom? Que o Tite vai rodar o elenco aí para preparar a equipe melhor para o confronto que vai ser muito difícil lá na altitude. Diante do Bolívar, né? 3.600 metros, tem a questão dos intempéries, né, durante o jogo, como questão da velocidade do vento, velocidade da bola, tique da bola, né, tempo de bola também, a pressão atmosférica, que é um pouquinho menor, por isso que a bola corre mais, tem a questão da altitude, o ar rarefeito, os efeitos no corpo dos jogadores, né, que 3.600 metros é bem mais forte do que quando jogou no Milionários, e o Flamengo sentiu muito ainda no primeiro tempo, né. 20 minutos do primeiro tempo diante do Milionários, a equipe caiu de produção. Sentiu bastante, tirando um outro jogador, mas a equipe sentiu bastante. E é um jogo muito difícil aí diante do Milionários, tá certo? Mas agora, foco total no Palmeiras, né? Pra fazer um bom jogo, fazer um bom desempenho no jogo. Pra quem importa que seja meio a 0, 1-0, importante é ganhar do Palmeiras e conseguir manter a liderança, tá bom? Quanto mais o Flamengo conseguir de gordura, né, no começo do Campeonato Brasileiro, melhor vai ser lá na frente. Lembrando que
Agora no mês de junho o Flamengo vai sofrer um desfalque muito grande em questão da Copa América, né? Vai perder, bem dizer, 9 a 10 jogadores para as seleções durante a Copa América e isso vai fazer toda a diferença no campeonato, né? Vai ser 9 rodadas, 27 pontos disputados e o Flamengo tem que fazer uma gordurinha agora para não sofrer lá na frente, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. Valeu.